Não existe nada mais neste mundo que eu tenha sede do que as almas para ti, Pai. Senhor, esse áudio que eu acabei de ouvir são respostas a orações. Mas, Senhor, não tem como não maravilhar. Nós achávamos que seria algo assim, tão mais demorado. Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso. Tu és Pai da eternidade, Tu és Príncipe da paz. E eu quero Te exaltar, Te bendizer, porque uma ovelha que estava perdida, porque uma ovelha que estava desgarrada, uma ovelha que estava cética, voltou para os Teus braços, está voltando com sede, com fome de justiça, se tornando um missionário. Não é só voltando para Ti, Pai, mas é tomando a decisão de ser um missionário. Louvado seja Deus, porque eu tenho certeza que Ele está nascendo no reino do Senhor nesse momento, porque todo cristão que se entrega nasce como missionário. Louvado e exaltado seja Teu nome, Senhor. Derrama Teu Espírito Santo sobre esse estudo. Senhor, que nós possamos ver maravilhas também nesse estudo, para honrar e engrandecer unicamente Teu santo e bendito nome. Senhor, meu amigo Jailson, um amigo tão especial, que o Senhor sabe o quanto eu amo ele, a sua família e cada um que está aqui participando desse estudo. Obrigado, Senhor, porque a família da Aline aceitou o convite e está aqui conosco também para estudar. Senhor, obrigada, porque nós estávamos orando por tantos amigos que estão aqui conosco, a Camila, a Sandra, e nós louvamos e exaltamos o Teu santo e bendito e glorioso nome. Senhor, eu tenho orado pela Lucélia, orado por tantos, e eu quero colocar cada um nas Tuas mãos, quero colocar as meninas do pastoreio, e que o Senhor use o Jailson de uma forma muito especial, para que ele possa compartilhar a palavra conosco. Em nome de Jesus, amém. 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 Jailson, é com você. Boa noite, tudo bom? Dá para ouvir, Cês? Dá para ouvir, né? Sim. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês, certo? Mais uma noite. Nós vamos estudar hoje o tema Por que foi permitido o pecado, tá bom? Semana passada nós estudamos sobre a criação e hoje nós vamos estudar como foi que se desenvolveu o pecado até chegar ao momento que nós conhecemos hoje, né? A gente precisa, antes de estudar esse assunto, precisa estabelecer alguns critérios bíblicos a serem seguidos, tá bom? Antes de abrir a Bíblia, eu vou orar rapidamente. Você pode fechar seus olhos, será uma oração rápida. Papai do céu, permite-nos abrir Teu sagrado livro. É com toda a reverência que fazemos isso. Em o nome de Jesus. Amém. Então você abre a sua Bíblia em Jó capítulo 38. Esse capítulo de Jó aqui é um momento que Deus chega para falar com Jó, né? E Jó está questionando por que ele está passando por problemas e Deus chega e vai dizer assim para Jó. Jó capítulo 38, no verso 7. Você pode acompanhar aí, ó. Jó 38, verso 7. Diz assim, ó. Deus vai estar falando o porquê que ele criou, como ele criou, que ele era o arquiteto. Em seguida, em Jó 38, 7, ele diz assim, ó. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Em outras palavras, Deus está dizendo assim para Jó. Jó, quando eu criei o mundo, todos os filhos de Deus rejubilavam. Eram felizes, eram alegres. Então Deus está dizendo assim para Jó. Jó, tá vendo esse sofrimento que as pessoas estão passando? Não foi assim quando eu criei. Quando eu criei, tudo era feliz. Então, quando a gente vai estudar por que foi permitido o pecado, a gente precisa entender o primeiro ponto. Quando Deus criou, tudo era feliz. E agora a gente vai ver como foi que foi se desenvolvendo essa ideia do pecado. Primeiramente, para a gente entender isso, a gente tem que entender a essência de Deus.
Para entender a essência de Deus, a gente tem que entender o que as testemunhas mais próximas de Deus falam sobre ele. Quais são as testemunhas mais próximas de Deus? Hoje são os serafins e querubins. Então a gente vai entender o que esses seres que estão bem próximos de Deus falam sobre ele. Jailson, só um minutinho. Jailson, só um minutinho. Pode falar. Renata, tem alguma casa que está com criança? Fecha o microfone. Minha. É lá no Jailson, amiga. Mas é... Gente, tá. Desculpa, tá? É porque tem umas 3 crianças ali brincando. Tá bom? Mas eu já pedi aqui que eles fizessem silêncio. Ah, tá bom. Desculpa. Eu achei que era outra casa. Não é. Sabe como é, né? Gente, então vamos lá. O primeiro texto é Isaías capítulo 6. Esse texto é importante, você precisa entender algumas coisas. Isaías capítulo 6. Esses são os seres que estão mais próximos do trono de Deus. Tá certo? Isaías capítulo 6, ele vai falar assim, ó, no verso 2. Serafins estavam por cima dele. Isaías 6, 2. Serafins estavam por cima dele, de Deus no caso. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, qual é a testemunha que nós temos dos seres que estão mais próximos de Deus? São esses serafins aqui, que estão por cima do trono de Deus, certo? Eles ficam voando em cima do trono. Então, eles proclamam a essência de Deus. Qual é a essência de Deus? Santo, Santo, Santo. Um santo em referência a cada pessoa da divindade. Santo, Santo, Santo. Apocalipse, lá no capítulo 5, esses mesmos seres vão dizer as mesmas palavras. Você precisa entender a essência de Deus para poder entender, que a formação do pecado ela foi injustificada. Apocalipse capítulo 5. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, você pode acompanhar na sua Bíblia. É o Apocalipse capítulo 4, desculpa, tá? Verso 8. Apocalipse capítulo 4, verso 8. Acharam? Posso ler, gente? Diz assim, ó. E os 4 animais tinham cada um por si 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, clamando, Santo, 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 é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Então nós vemos 2 referências dos serafins, uma em Isaías e outra em Apocalipse, proclamando a essência de Deus. Qual é a essência de Deus? Santo, Santo, Santo. Então a essência principal de Deus é a santidade. Então Deus é tão santo, que essa santidade extravasa em amor, né? Que é o que Deus é também em sua essência, Deus é amor. Então a santidade de Deus é demonstrada através do seu amor. E o seu amor é muito intenso. Então, ficando estabelecidas essas 2 referências, a gente vai entender um pouco como vai se formando o contexto do pecado no céu. Primeiramente, o trono de Deus, ele é formado por um trono, né? Onde tem serafins por cima, anjos. Hierarquicamente, eles têm 6 asas. Por baixo, carregando o trono de Deus, nós temos os querubins, que eles seguram o trono de Deus por baixo. Então, nós temos 4 serafins voando por cima do trono. Nós temos os querubins segurando o trono por baixo. Nós temos, conforme vai dizer em Apocalipse 1, lá no verso 4, nós temos os 7 Espíritos de Deus, que é uma representação do Espírito Santo que fica na frente do trono. E nós vamos ter o trono de Deus e do Cordeiro junto, paralelo. Então nós temos aí a representação do trono de Deus. Em frente ao trono, nós temos os milhares e milhares e milhares de anjos que servem a Deus.
Esses anjos são seres muito poderosos. Na hierarquia da criação de Deus, Deus ele criou todas as coisas, os anjos eles estão numa hierarquia muito elevada. São seres muito poderosos, muito inteligentes. São seres que de sabedoria muito elevada, de poder muito intenso. Então, esses anjos estão na frente. E nesse contexto, aparece um querubim chamado Lúcifer, né? Esse querubim chamado Lúcifer, ele é chamado em Isaías, você abre em Isaías, ó, pode abrir a sua Bíblia em Isaías 14. Vai falar um pouquinho sobre ele. Olha só, Isaías 14, você achou aí na sua Bíblia? Eu vou dar um tempinho para você procurar. Vamos com calma, tá bom? Eu preciso que você acompanhe o raciocínio aqui. Que o próximo estudo é sobre o julgamento. Então, para poder entender o julgamento, você tem que entender isso aqui. Isaías capítulo 14, no verso 14, ele vai falar sobre as intenções desse anjo. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o objetivo desse anjo, querubim, era ser semelhante ao Altíssimo. O Altíssimo aqui, ele está fazendo referência a diretamente Miguel, tá certo? Vamos lá para o verso 12, Isaías 14, 12. Aqui, no momento que ele é lançado por terra, Lúcifer, agora ele vai virar Satanás, o adversário. Lúcifer significa anjo de luz, vai virar Satanás, o adversário. Isaías 14, 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, enganava, né? Verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Motivo aqui que motivou Lúcifer a mudar de anjo de luz para Satanás, o adversário. Essa mudança não veio de uma hora para outra, tá certo? Deus, quando ele criou Lúcifer, ele criou um ser perfeito. Se tinha algo belo, belo, belo no céu, lindo, era Lúcifer. Ele era um ser perfeito, perfeito, perfeito. Era tanto em força, como em poder, como em sabedoria. Esse era Lúcifer. E quando esse anjo poderoso ganhou toda a confiança no céu, ele tinha toda a autoridade sobre os outros anjos, no céu existe hierarquia. Nós comumente achamos que no céu não tem hierarquia, né? Mas no céu tem hierarquia, tem anjos mais poderosos, tem anjos menos poderosos, embora todos sejam satisfeitos e felizes. Então esse anjo começou a brotar no coração dele um descontentamento, né? Principalmente porque ele queria participar dos desígnios mais profundos de Deus. E isso não era concedido a ele, apenas a seu filho amado, Jesus Cristo, que aqui era representado pelo arcanjo Miguel. Isso também a gente vai estudar um pouco mais na frente. Mas eu queria que você entendesse algumas coisas. Primeiro, você vai ver que a intenção dele, em Isaías 14, 14, é ser semelhante ao Altíssimo. Leia isso na sua Bíblia. Ó. Isaías 14, 14. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, qual era a intenção de Lúcifer? Era ser mau, era ser semelhante ao Altíssimo. E como a gente começou esse estudo, quais eram os dois principais atributos que a Bíblia deu a Deus? Primeiro de todos, qual é? Santo. Santo, santo, santo. O segundo, né, que é a consequência do santo, 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 é expresso em quê? Deus é amor. Então, quando Lúcifer inicia a rebelião no céu, ele não tinha intenção outra senão ser semelhante ao Altíssimo. Então, em outras palavras, Lúcifer queria ser o quê? Santo. Como é que você diz isso? Parece loucura, né? Lúcifer queria ser santo? Queria. Sem Deus. Ele queria ser santo sem lei. Ele queria uma santidade sem lei. Vocês já ouviram falar disso em algum lugar?
Ele cria que os anjos eram seres tão elevados, tão elevados, tão elevados, de sabedoria tão alta, que não necessitavam de leis como os outros mundos para serem governados. Então, quando ele chega para os outros anjos, que ele vai levar uma terça parte dos anjos, nós vamos ver isso em Apocalipse 12, ele não chega para os anjos e diz assim, ei, vamos ser pecadores? Ele não diz isso para os anjos. Ele chega para os anjos sorrateiramente e diz assim, ei, anjos, nós podemos ser santos sem Deus. Nós podemos ser santos sem lei. Nós temos uma sabedoria tão elevada que nós podemos, nós não necessitamos destas leis para nós servirmos a Deus. Só que o que é que vai acontecer? Abra sua Bíblia em Ezequiel 28. Amém? Olha aqui o que é que diz, mais umas dicas que nós vamos ler. Ó. Aqui em Ezequiel 28 é uma lamentação sobre o rei de Tiro, e de repente ele para de falar sobre o rei de Tiro e passa a falar sobre Satanás, né? No caso aqui, Lúcifer. Olha o que é que diz aqui em Ezequiel 28, verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor, Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Então, ele está dizendo qual foi a essência que Deus criou ele. Era perfeito em formosura, cheio de sabedoria e era o selo da medida. Ele determinava o selo da medida, os limites, a essência. Mas ele vai dizer mais profundo, verso 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônio, topázio, diamante, a turquesa, o ônix, a jaspe, a safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparadas. Ou seja, ele era adornado de joias preciosas, né? No sentido do quê? Ele era um ser lindo, brilhoso, lindo, lindo, lindo. Então, quando você olhava, ele devia ser um ser lindo, lindo, lindo de se ver. Aí ele dá uma dica importante em Ezequiel 28, 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas e andavas. Então aqui ele diz que ele era um querubim ungido para fazer o quê? Cobrir, proteger, guardar. Então ele diz aqui que era um querubim cobridor, o querubim protetor. Então na hierarquia do céu, Lúcifer estava bem pertinho do trono de Deus. Ele era um querubim cobridor. E diz aqui mais no verso 15, ó, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então Deus ele criou ele perfeito, até que foi achado iniquidade nele. Verso 16, na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e fiz perecer, ó querubim cobridor. Ele usa novamente a expressão, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Eu vou entrar no restante só na próxima semana, que eu quero entrar sobre o julgamento de Deus, sobre os anjos e sobre os homens. Não é o tema de hoje, tá? Mas hoje eu queria que você entendesse alguns assuntos bem importantes. Eu queria que você fosse agora, já que nós já vimos que Lúcifer era um querubim cobridor, para Êxodo. Abra a sua Bíblia em Êxodo. Eu vou esperar você abrir. Êxodo no capítulo 37. Êxodo capítulo 37. Eu vou esperar você achar. Aqui ele vai estar falando sobre o santuário. E no santuário, nós tínhamos o compartimento do pátio
do Santo e do Santíssimo. O Santíssimo, onde ficava o Shekinah, a presença de Deus, manifestada ali sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela tinha dentro da arca as tábuas da lei de Deus, 2 tábuas de pedra. Nós tínhamos o maná, nós tínhamos a vara de Arão, tudo dentro da arca. Tampando a arca, nós tínhamos uma tampa de madeira de acácia e ouro, que era o propiciatório. E em cima do propiciatório, em Êxodo 37, verso 9, havia 2 querubins. Olha só o que diz, Êxodo 37, 9. E os querubins estendiam as asas por cima da arca, né, no caso, cobrindo com elas o propiciatório. E os seus rostos estavam de frente um para o outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Então aqui, quando Moisés vai construir a arca, ele constrói a arca com 2 anjos, 2 querubins, que com as asas cobrem a arca. Lembra que Ezequiel 28:14, nós lemos que Lúcifer era um querubim o quê? Qual foi a expressão que ele usou? Hein? Ezequiel 28:14 diz que Lúcifer era um querubim cobridor. Ele era um querubim cobridor. Nós lemos isso em Ezequiel 28:14. Ele era um querubim cobridor. E aqui diz que os querubins estendem as suas asas por cima da arca, cobrindo a arca. O que eles estão cobrindo? O que eles estão protegendo? Eles estão protegendo o que está dentro da arca. O que está dentro da arca? A lei de Deus. Então nós temos 2 querubins que protegem a lei de Deus, são querubins cobridores. Então quando Ezequiel 28:14 diz assim, Lúcifer, tu eras um querubim cobridor, ele está dizendo assim, Lúcifer, tu era o querubim protetor da lei. Então, qual era a hierarquia e localização de Lúcifer no céu? Ele era um dos protetores da guarda da lei. Então, ele estava abaixo do trono de Cristo, segurando o seu trono e estabelecendo para os anjos a lei deveria ser cumprida. E agora vai se revoltar no céu o protetor, ou aliás, um dos protetores da lei. E qual é a justificativa que ele tem para essa revolta? Ele chega para os anjos e diz assim, anjos, nós podemos ser santos sem lei. Ele quer ser semelhante ao Altíssimo. Ele não quer ser um pecador, ele quer ser santo sem lei. E quando ele chega para os anjos e propaga essa ideia, vai ser santo sem lei, os anjos entendem que isso, aparentemente, ele está realizando uma revolta em favor deles. E vai iniciar agora um movimento de descontentamento no céu. Um sentimento que nunca tinha havido antes. Onde ele vai sair propagando, que foi o que nós lemos em Ezequiel 28, dizendo na multidão do teu comércio vendendo de casa em casa, e assim Lúcifer vai sair propagando de anjo em anjo, o descontentamento. Ei, nós não precisamos dessa lei. Ei, essa lei é muito pesada para nós. Nós podemos ser santos sem lei. Essa vai ser a propagação dele. Só que essa divulgação no céu, ela é desleal. Era uma competição desleal. Por quê? Lúcifer, ele quando começou a propagar o descontentamento, ele podia falar o que quisesse. Só que Deus, ele é o governante. O que é que isso tem a ver? Preste atenção. Olha como o governo de Deus é perfeito. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Entretanto, Deus pode fazer tudo o que quer? Não. Por quê? Deus tem a sua lei. Então, Deus não pode quebrar a sua lei. Então, quando começou essa divulgação do mal no céu, Lúcifer podia mentir à vontade. Deus não podia mentir. Lúcifer podia falar o que quisesse. Deus só pode falar a verdade. Lúcifer podia agir às ocultas, às escondidas, pelos caminhos, pelos cantos, às espreitas, nos becos. E Deus não. Deus só podia lutar com uma arma. Qual a arma que Deus tinha? A verdade soberana.
Entretanto, quando ele começou a divulgar mentira, 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 isso confundiu a mente dos anjos. E os anjos agora ficam confusos, porque ele diz, ei, gente, pode ser santo sem lei. E os anjos, mas como? Pode ser santo sem lei, sim. Então, essa fala, essa forma de agir, começa a confundir a cabeça dos anjos. E inicia uma rebelião no céu. Eu queria ler um texto aqui que está no Patriarcas e Profetas, na página 42. Diz assim, Deus apenas podia empregar meios que fossem coerentes com a verdade e a justiça. Satanás podia usar o que Deus não podia, a lisonja e o engano. Então ele começava a lisonjear, agradar os anjos. Interessante que a lisonja é o mesmo padrão usado pela mulher adúltera de Provérbios, né? O elogio, né? Ele procurara falsificar a palavra de Deus e de maneira errônea figurara o seu plano de governo, pretendendo que Deus não era justo ao impor lei aos anjos, que exigindo submissão e obediência de suas criaturas estava simplesmente a procurar exaltação a si mesmo. Era, portanto, necessário demonstrar perante os habitantes do céu e de todos os mundos que o governo de Deus é justo e sua lei é perfeita. Satanás fizera com que parecesse estar ele procurando promover o bem do universo. O verdadeiro caráter do usurpador e seu objetivo real devem ser compreendidos por todos. Ele deve ter tempo para manifestar-se pelas suas obras iníquas. Então, quando ele chegou, ele começou a dizer, não, esse governo de Deus está errado. Nós não necessitamos dessa lei para ser santos. Ele começou a divulgar, a propagar isso, ele podia usar qualquer artimanha, mas Deus só podia usar uma ferramenta. Qual era? A verdade e a justiça. Então, Deus, para poder provar que o governo de Deus não era injusto, deu tempo para que ele pudesse manifestar aos anjos o que era o governo sem Deus, o que era o governo sem lei, o que era essa santidade que existe sem Deus. O homem, ele não pode ser santo sem Deus. Toda santidade é provinda de Deus. Nós, por mais justo que queremos ser, nós não podemos ser justos. Nós só podemos ser justos com Deus. E assim era também atribuído aos anjos. E quando Satanás começou a propagar isso, isso divulgou rapidamente. E por mais que nós pensemos que ficou apenas na ideologia, vamos ver o que diz em Apocalipse capítulo 12. Olha só o que diz em Apocalipse capítulo 12. Então, quando foi propagando essa ideia no céu, diversas vezes, Jesus Cristo, nesse momento representado na divindade, ele chama Lúcifer para uma conversa e diz assim, olha, esse caminho que você está traçando vai lhe levar a muitos problemas. E por diversas vezes Lúcifer cedeu e quis voltar atrás. Mas cada vez ele ia se tornando mais orgulhoso e mais decidido, até ao ponto de não ter mais volta. E ele já chegou numa situação que não tinha mais volta para ele. Quando ele viu que não tinha mais volta, ele realmente decidiu ir para a batalha, para a luta. Olha aqui o que é que diz em Apocalipse capítulo 12, verso 7. E houve batalha no céu. Miguel, representando Jesus, e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Essa batalha, irmão, não era uma batalha ideológica apenas. Ela começou numa batalha ideológica. Só que quando ela foi se tornando acirrada, chegou ao ponto de Miguel reunir os anjos para a batalha. E Miguel juntou os anjos poderosos na frente, em fileira, e os anjos menos poderosos atrás, e eles partiram para o combate de armas. Lúcifer estava decidido a testar força por força, batalha por batalha, espada por espada. E nesse momento vão lutar anjo contra anjo. E Miguel comandando o exército de Deus na frente. E Miguel
vai derrotar Satanás, é óbvio e é claro. Ele vai derrotar de imediato. E quando ele derrota Satanás, ele lança Satanás fora do céu. Entretanto, se Miguel tivesse destruído todos os anjos e Satanás naquele momento, os anjos que ficaram ao lado de Deus chegariam aqui à conclusão: nossa, quem obedecer a Deus será morto? Quem desobedecer a Deus será morto? Então Deus diz assim: se eu destruir esses anjos, eles vão estar me obedecendo não por outro motivo. Mas por qual motivo? Por medo. E Deus não requer obediência por medo. Deus requer obediência por amor. Então, nesse momento que os anjos são lançados para fora, Satanás vai propagar o seu mal a outros mundos, chegando ao momento, aqui na Terra, que é o que nós vamos estudar mais na frente. Entretanto, eu queria levantar alguns detalhes com vocês. Abra a Bíblia em Filipenses. Essa batalha que houve lá no céu. Não. Jailson, Oi. Jailson, seu telefone ficou travado. Não, eu travei temporariamente. É porque a irmã Mazé fez uma pergunta se essa batalha que houve no céu realmente foi de força. Tem um texto do Espírito Profecia que diz que Satanás estava decidido a medir arma por arma, força por força. Então foi uma batalha realmente de força, né? Era uma batalha de anjo contra anjo. Era algo assim muito poderoso, né? A Hollywood se espelha nisso. Você vê aquele filme Star Wars. Star Wars é uma batalha no céu, que começou no céu, e essa batalha é assim. Você pegar aquele filme do Dragon Ball Z, né? Aquele filme também é uma batalha no céu e o mundo se acaba e vem parar na Terra. A maioria dos filmes de Hollywood vai ser assim, uma batalha que se inicia no espaço que vem parar na Terra. Né? Então eles se espelham na Bíblia, né? Na Bíblia não, né? Se espelham na Bíblia não, eles se espelham realmente em Satanás, né? Literalmente. Lembrando aqui, qual é o objetivo de Deus em permitir, né? Então a gente diz assim, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, Cristo morreu na cruz para nos salvar? Verdade, Cristo morreu na cruz para nos salvar, isso é verdade. Foi só por isso? Não, não foi só por isso. Cristo morreu na cruz em defesa do seu governo também, porque o governo de Deus foi questionado. Lúcifer disse, é impossível obedecer essa lei, porque essa lei é muito pesada. Então Jesus Cristo vem, obedece à lei. O que estava em jogo ali quando Jesus Cristo vem na Terra é muita coisa. E estava em jogo ali a divindade, o estabelecimento do governo de Cristo. Se Cristo falhasse, meu irmão, era fatal. O universo, não só a Terra pereceria, não só eu pereceria, mas tudo se acabaria. Então, quando Cristo vence, é muito importante aquela vitória. Agora, eu queria que você prestasse atenção ao que eu vou ler agora sobre esse momento em que os anjos maus são expulsos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eles não estavam questionando o caráter de Deus, eles não estavam questionando se a lei de Deus era justa. Olha aqui o que diz em Filipenses capítulo 2, falando a respeito de Jesus Cristo. Né? Filipenses capítulo 2, verso 6. Falando de Jesus, que sendo em forma de Deus, falando de Jesus, não teve usurpação ser igual a Deus. Ele está falando que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo. Presta atenção, ele disse, Jesus em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, falando de Jesus, Ele, Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou forma de servo, sendo semelhante aos homens. Verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, uma referência a Jesus. Preste atenção agora, que é onde eu quero chegar. Por isso também Deus, o Pai, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Verso 10.
para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Verso 11. Preste atenção, quem vai falar isso? Ó? Os que estão no céu, debaixo da terra e na terra. Foi o que ele falou aqui. Ó, eu vou ler de novo o verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então, ao nome de Jesus, quem é que vai se dobrar? Todo nome do que está no céu, na terra e embaixo da terra. Ele está fazendo uma referência não só aos homens, ele está fazendo a referência a quê? Aos anjos. E aos anjos maus. Olha o que é que diz no verso 11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Ou seja, preste atenção. Quem vai confessar que é o Senhor soberano? É assim que diz aí? É todo. O ímpio, o mais incrédulo, pecador. Quando ele vê Jesus Cristo vivo em glória de novo, ele vai dizer assim: justo é o Senhor por eu ter me perdido. Justo é o Senhor por eu ter me perdido. Os anjos maus, quando virem Jesus Cristo, dirão: justo é o Senhor. Justo é o Senhor por eu ter me perdido. Então, toda a língua dos que estão na terra, sobre a terra e embaixo da terra, confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. E aquela ideia de ser santo sem lei será desmistificada. E o caráter de Jesus Cristo e de Deus será provado para todo o universo, que Deus é santo e a sua santidade é expressa em seu amor. Cristo morreu na cruz para te salvar. Cristo morreu na cruz para defender o governo de Cristo. Cristo morreu na cruz para defender perante todo o universo que as artimanhas e iniciativas do maligno já foram derrotadas. Eu queria que você abrisse a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Abra a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Parece que eu tampei o áudio com o dedo, me desculpa. 1 Coríntios capítulo 15. Eu já tirei o dedo aqui, tá? 1 Coríntios capítulo 15. E eu vou te fazer essa pergunta, meu irmão. Qual é o último inimigo a ser vencido? 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado. 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é quem? A morte. E eu te faço uma pergunta. Por que o último inimigo a ser aniquilado não é Satanás? Sabe por quê? Porque Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário. É por isso. O último inimigo a ser vencido é a morte. Porque Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário. Certo? E essas artimanhas, essas incertezas, até os anjos maus, até o próprio Satanás, um dia vai dizer, verdadeiramente, santo, justo e bom é o Senhor Jesus Cristo. E toda a terra se encherá de sua glória. Próximo estudo, nós vamos analisar sobre o julgamento, sobre o trono de julgamento. Como que Deus vai proceder com o trono de julgamento? Jailson, eu acho que assim, não sei, né, quantos poderiam, mas nós temos ainda 10 minutinhos, de uma forma bem resumida. Faz os reis dessa terra. Eu acho que, assim, eles iriam entender algo muito grande. A parte dos reis da terra é justamente sobre o julgamento, né? Que a gente vai estudar a forma como Deus vai julgar, tá certo? Eu vou aproveitar esses 10 minutinhos só para esclarecer algumas coisas em Apocalipse. Pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Eu vou aproveitar só para esclarecer aqui algumas coisas, tá bom? Apocalipse.
sobre quem é Jesus Cristo, quem é Miguel, né? Quem é esse anjo poderoso que lançou Satanás para fora, né? Eu queria esclarecer alguns detalhes. Principalmente, esse livro de Apocalipse, nós vamos estudar esse estudo por temas, né? Não por livro, mas de vez em quando a gente vai folhear bastante no Apocalipse. E eu queria entrar aqui em Apocalipse capítulo 1, no verso 1. Eu queria esclarecer um detalhe aqui muito importante para você. Algumas pessoas subestimam a Jesus Cristo porque eles creem que, de acordo com Apocalipse capítulo 1, verso 1, Cristo ele estaria numa posição inferior, ele necessitaria, vamos dizer assim, de revelação imediata do Pai constante. Olha o que diz aqui em Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e a notificou a seu servo, João. Aí as pessoas dizem, olha, Deus que está revelando as coisas a Jesus. Só que o contexto desse versículo, irmãos, é que Jesus será revelado no livro. O livro é uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu. Então, Deus não está revelando a Jesus. Deus está revelando a pessoa de Jesus no livro. E essa pessoa de Jesus que derrotou Lúcifer, que derrotou Satanás, porque ele já foi derrotado, certo? Essa pessoa, olha só o que diz aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 17. E quando viu Jesus, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus se identifica como o primeiro e o último, a mesma identificação dada ao Pai. E ele diz no 18, e o que vivo e fui morto. Uma identificação a Jesus Cristo morrendo da cruz, e ele se identificando como o primeiro e o último. Mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, esse Jesus Cristo que você crê é o Jesus Cristo que expulsou a serpente do céu. É o Jesus Cristo que derrotou Satanás na cruz. E é o Jesus Cristo que voltará em nuvens de glória para destruir a morte. Então, quando a gente fala sobre Jesus Cristo, a gente tem que ter noção de quem ele é. E, acima de todas as coisas, ele é muito, muito, muito poderoso. Êxodo, capítulo 2, quando Moisés vai ver a sarça ardente, é o anjo do Senhor que está na sarça. Oi. Alguém falou? É o anjo do Senhor que está na sarça. Então, Jesus, ele é extremamente poderoso. Então, não duvide da força de Jesus. Deus pode qualquer coisa, qualquer milagre, em qualquer tempo. Tá certo? E assim como aqui na Terra, no Brasil, nós temos um Estado democrático de direito, onde o poder executivo, legislativo e judiciário se regulam os poderes entre si, que devem reinar de forma harmônica. No céu, nós temos um imperador soberano, que é Deus, que é regulado pela sua própria lei, que é uma lei de amor. Então, Deus, como é extremamente poderoso, ele poderia fazer o que quisesse. Ele poderia matar, poderia fazer o que quisesse. Mas ele escolheu, acima de todas as coisas, ser amor. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida e possamos nós ter noção de quem é Deus, seu poder e seu amor. Em o nome de Jesus são meus votos e meu desejo. Amém. Amém, Jailson. Obrigada. Você quer terminar com a oração? Então, assim, na verdade, esse estudo a gente ia fazer aliança, mas, meus irmãos, assim, o Jailson é um amigo, assim, muito querido. E assim, eu amo estudar com ele, a gente, sabe,
vai profundo e para honra e glória de Deus, assim, aquele estudo que nós tivemos da criação, assim, muitas pessoas me perguntaram, ele é geólogo, Jailson? É, né? É Não, geólogo? é É o quê? de formação profissional, né? Que é o que eu trabalho. Eu sou engenheiro florestal, com pós em geoprocessamento e georreferenciamento, né? Mas a gente estuda outras coisas também, né? Tá bom? E Deus Sim. ilumina, né? Sim. Então, assim, a gente tem alguns estudos que são muito interessantes e a gente estava estudando as alianças. Então, nós vamos entrar nas alianças, porém eu vou deixar a Jailson dar essa explanada que vai ser algo assim muito especial e eu tenho certeza que vocês vão entender coisas que talvez tinha dúvidas e não conseguia entender. Depois que ele fizer o julgamento dos reis da terra, que então nós vamos fazer no próximo terça, eu quero mostrar para vocês algo muito especial que às vezes as pessoas não entendem. Porque Satanás ele tem duas expulsões do céu. Uma é como habitação. E ali está tudo em Apocalipse 12. A outra é como ele, porque quando ele foi expulso como habitação, ele ainda voltava ao céu. Ele ainda tentava, com seu ardil, levar aqueles anjos. Os anjos que ficaram, eles tinham simpatia a Satanás. Porém, quando Jesus morre, ele foi expulso para nunca mais entrar no céu. E esse é um assunto que é muito importante e é pertinente com esse assunto. Então, quando nós virmos os reis, a gente vai fazer esse estudo. O Jailson vai dar uma explanada e nós vamos entrar na aliança. Só porque alguns vieram para estudar aliança. Nós vamos continuar estudando, porém o Jailson é o nosso convidado aí por algumas semanas para nos dar alguma explanada assim, que vai ser realmente muito interessante estudarmos a Bíblia na visão assim bem ampla que o nosso amigo tem. Jailson, obrigada. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por cada participante e eu gostaria que você orasse para a gente, para terminarmos. Então vamos orar. Eu vou botar a referência do livro que eu falei, né? Que no céu foi medido força por força, né? Batalha por batalha. Eu vou botar no link do YouTube, eu vou colocar o livro e a referência. Quando for publicado no YouTube, eu vou botar lá embaixo, tá? Porque eu não tô com ele agora, mas eu vou botar essa referência lá, tá bom? Vamos orar? Gente, é um prazer estar com vocês, tá bom? Eu me esforço para estar aqui na terça. Eu trabalhei hoje o dia inteiro, foi muito pesado. E, por incrível que pareça, eu estou trabalhando muito, muito mesmo, né? Mas eu estou com estudo bíblico hoje, agora, né? Eu estou com estudo bíblico na terça, na quarta, na quinta agora e na sexta, né? Então, eu estou com estudo bíblico toda noite, né? E tem dias, assim, que é bem cansativo. E hoje foi um dia, assim, bem cansativo, né? Mas o que eu queria dizer para vocês é que o que eu tenho percebido nesses últimos dias é que as pessoas estão sedentas da palavra. Olha, é muita sede, sabe? Muita sede da palavra. Então, realmente está havendo um despertamento, viu? Vamos orar? Papai do céu, Senhor Deus, te agradecemos acima de todas as coisas, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é amor, porque o Senhor podia fazer conosco o que quisesse, já que o Senhor é todo poderoso. Mas o Senhor escolheu, acima de todas as coisas, nos amar. E somos te gratos pelo teu amor. Te pedimos perdão, Pai, por não sabermos retribuir. Mas nós pedimos, Senhor Pai, que o Senhor olhe para teu filho quando fores olhar para nós. E enxergue, Senhor Deus Pai, que ele morreu por nós. Então, nosso valor é o do sangue do teu amado filho. Te peço, Senhor Deus, que nos dê uma boa noite, com a tua graça e a tua paz, e abençoe nossos estudos para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está aqui nessa sala de Zoom. Que o Senhor visite a casa dela, Senhor Pai. Que o Senhor possa, Senhor Pai, derrubar as artimanhas do mal. Possa derrubar, Senhor Pai, os altares de Baal.
Que possa, Senhor Deus, erguer o altar de Deus lá dentro. Em nome de Jesus. Amém. Conosco, e você é convidado para o estudo de quinta e para a próxima terça. Deus abençoe.